Galera, sem enrolação eu vou explicar para vocês o que são átomos nesse vídeo. Primeiro vamos titular dando nomes para esses objetos que a gente tem aqui na mesa, esses materiais muito didáticos e que vai ajudar você a entender de vez o que é um átomo. Bora que bora! Esses aqui no meio vão ser os prótons e esses daqui vão ser os nêutrons. Prótons e nêutrons vão estar sempre localizados no núcleo do átomo, então esse daqui é o núcleo de um átomo. Vocês lembram o que está faltando aqui em volta, que fica correndo em volta do átomo? Vocês já viram algum modelo de átomo onde tem um negócio que fica girando que nem doido aqui em volta? Exatamente, esses daqui são os nossos elétrons. Bom, então, tendo o núcleo feito de prótons e nêutrons, a eletrosfera feita dos elétrons, que no caso são os milhos de pipoca, mas aqui eles são elétrons, não existe milho de pipoca nessa mesa. A primeira coisa que a gente tem para observar é um fator muito importante, uma das coisas fundamentais que você precisa saber para entender como funciona um átomo é o seguinte. Tá vendo que aqui tem 7 prótons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prótons. Isso significa que obrigatoriamente precisam ter 7 elétrons em volta na eletrosfera deste núcleo. Então, se você só tem um próton, se o átomo tem um próton no núcleo, significa que ele vai ter um elétron orbitando em volta dele. Se o átomo tem 2 prótons no núcleo, obviamente, 2 elétrons em volta dele. E se o átomo tiver 3 prótons no núcleo, significa que vão ter 3 elétrons em volta dele. Agora, voltando para o nosso primeiro átomo, é muito importante você saber que a quantidade de prótons vai definir qual elemento químico a gente está falando. Então, se eu pegar de novo apenas um próton, o único elemento químico da tabela periódica que tem apenas um próton é o hidrogênio. Se você pegar um outro elemento químico que tenha 2 prótons, o único elemento químico da tabela periódica que tem apenas 2 prótons vai ser um hélio. E se você pegar 3 prótons, o único elemento químico da tabela periódica que tem 3 prótons no núcleo é o lítio. Então, a quantidade de prótons dentro do núcleo vai definir de qual elemento a gente está falando. Por favor, que os feijãozinhos consigam entrar na cabeça de vocês e fazer vocês entenderem de vez o que é um átomo. Pera, feijãozinhos não tem feijãozinho aqui não, isso daqui são prótons, não é feijão. Agora vamos falar dos nêutrons. Se aqui tem 7 prótons e aqui também tem 7 prótons, significa que é o mesmo elemento, certo? Mas vocês conseguem perceber que a quantidade de nêutrons aqui parece bem menor do que a quantidade de nêutrons daqui? Tem muito mais nêutrons nesse átomo do que nesse, só que eles são iguais, eles são os mesmos. Mas essa diferença de nêutrons significa alguma coisa, será? E a resposta é sim, pessoal. Quando o átomo tem o mesmo número atômico, porém a quantidade de nêutrons é diferente, isso significa que esse daqui é um átomo neutro, um átomo clássico básico, e esse daqui é um isótopo daquele. A gente percebe que ele ainda tem 7 prótons no núcleo, porém a quantidade de nêutrons é muito maior. Aqui tem 6, 7, 8, 9, 10, muito mais nêutrons. Isso significa que esse átomo aqui ele é um isótopo desse daqui. Talvez essa conversa toda dos isótopos, que é quando você mexe nos nêutrons, acabou atrapalhando e deixando tudo mais confuso, mas vamos recapitular o que a gente aprendeu até aqui. Mexeu nos prótons, você vai estar mudando a identidade do elemento químico. Agora, se você mexe nos nêutrons, você entendeu que você forma isótopos. Você pode deixar um átomo radioativo ou um átomo bem mais pesado, porque os nêutrons eles ajudam na massa do átomo, ele deixa mais pesado ou mais leve. Então, se você tirar o nêutron, você está deixando o átomo mais leve. Agora, se você coloca, você está deixando ele bem mais pesado. Mas faltou a gente falar dos nossos amigos elétrons. O que acontece se a gente mexer nos elétrons? Se a gente mexe nos prótons, a gente muda a identidade inteira do elemento químico. Se a gente mexe nos nêutrons, a gente muda o peso da massa, a massa dele, né? E também a radiação, ele pode ficar mais radioativo. Mas a gente quer saber o que acontece se a gente muda a quantidade de elétrons. Então bora lá. O que acontece se eu fazer isso daqui? Eu tiro um elétron daqui e coloco esse elétron para cá. Bom, para finalizar o suspense, isso daqui formam os íons. Lembra que eu falei que o átomo obrigatoriamente precisa ter a mesma quantidade de elétrons iguais à quantidade de prótons? Então, se aqui no núcleo a gente tem 3 prótons, ele precisa ter 3 elétrons em volta? Pois é. Se ele não tem a mesma quantidade de elétrons que prótons no núcleo, então aqui tem 3 prótons no núcleo, mas aqui só tem 2 elétrons, isso significa que ele vira um íon.
Íon é quando o elétron está carregado ou positivamente ou negativamente. Mas como que eu sei se ele está carregado positivamente ou negativamente? Bom, é simples, pessoal. Os elétrons, eles são negativos. Então, nesse daqui que tinha só 3 elétrons e ele recebeu mais uma carga negativa, ele ficou muito mais negativo, porque ele estava equilibrado. E ele recebeu um cara negativo, esse cara negativo acabou contaminando tudo, então tudo ficou negativo. E aqui, ele tinha 3 elétrons, que é de carga negativa, e ele perdeu o negativo. Significa que tem muito mais carga positiva, que são os prótons, do que carga negativa. Então, quando isso acontece, o íon ele pode ser positivo ou negativo. E você sabe que o íon é positivo ou negativo se ele tem mais ou menos elétrons do que sua forma original. A gente sabe que, se aqui tem 3 prótons no núcleo, a forma original dele é ter 3 elétrons. E se ele perdeu um elétron, significa que ele ficou mais positivo. Ele tirou essa parte negativa em volta dele e ele acabou ficando mais positivo. E isso se chama íon-cátion. Íon-cátion é quando o átomo ele perde um elétron. Ele fica mais positivo. E a gente chama isso de cátion. Ele vira um íon-cátion. Ele deixou de ser um átomo. Nota, o átomo é quando a mesma quantidade de prótons é a quantidade de elétrons. Então ele não é mais um átomo porque ele não se encaixa mais nesse padrão. Ele passou a ser um íon. E nesse caso daqui, como ele perdeu um elétron, ele perdeu uma carga negativa, ele ficou mais positivo. Então ele virou um cátion. Já o nosso amiguinho aqui, sabendo que cada elétron é negativo e ele recebeu mais uma carga negativa, obviamente ele ficou mais negativo. Por natureza, ele precisa só de 3 elétrons e aqui tem 4. Isso daí deixa ele muito mais negativo do que a forma natural. Isso daí deixa ele no que a gente chama de ânion. Ele se torna um íon-ânion. Então aqui temos 2 íons. Esse daqui é o íon cátion, que é o íon positivo, e aqui temos o íon ânion, que é o íon negativo. Isso daí parece um trava-língua, meu Deus do céu. Bom, galera, 13 minutos praticamente de vídeo sobre átomos não é uma coisa legal de assistir, é uma coisa chata, mas eu espero que eu fiz isso ser um pouquinho divertido. Provavelmente ninguém viu até o final, mas se você viu até o final, muito obrigado. E da próxima vez que você olhar um grão de milho, um feijão ou até a ração do seu cachorro, lembra que eles estão te ajudando a entender o que constrói o universo inteiro. O átomo parece pequeno, mas entender ele é a gente basicamente compreender toda a realidade que a gente conhece. Mas eu sei, ninguém merece ver um vídeo inteiro de um cara maluco explicando sobre isso. É um assunto chato. Se você teve dificuldade para entender algo, ou se você entendeu tudo que eu falei, cara, parabéns. Muitas pessoas que estudam comigo na faculdade ainda têm dificuldade de entender isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, se vocês guardarem isso na sua cabeça, fixarem, cara, é uma maravilha, vocês vão longe demais, sério mesmo. Isso daí que eu tô falando é coisa de faculdade, coisas que pessoas acadêmicas não entendem. Sem mais prolongações, obrigado por assistir até aqui. E, basicamente, tudo é feito de átomos, mas átomos são feitos de perguntas. Então, bons cientistas precisam saber fazer boas perguntas. Se você quiser saber mais sobre ciência, é só se inscrever no canal. Tchau, tchau.